Fala, meu povo, vamos para mais uma atualização do mercado cripto. Muita coisa aconteceu da última atualização, então vou falar sobre Bitcoin, Ethereum e algumas moedas que eu estou analisando aí para essa movimentação de subida que eu estou imaginando do Bitcoin para os próximos dias. Então presta bastante atenção, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, o que a gente tem aqui? A Bitcoin, ele fez um padrão que é um padrão muito, mas muito bullish. O que é isso? Esse padrão normalmente é o que a gente chama de busca de liquidez. Tá vendo que aqui a gente tinha uma porrada de pavio e a gente tinha um suporte muito forte? O Bitcoin chegou aqui, buscou toda essa liquidez e agora ele já demonstrou uma recuperação muito forte desde esse patamar. Eu falei para os meus alunos, eu tinha mandado para eles que 15 minutos em sobrevenda aqui daria um ótimo ombro, cabeça, ombro para a gente continuar subindo. Foi exatamente o que aconteceu, né? A gente teve aqui, ó, ele batendo aqui, ó, no 15 minutos em sobrevenda aqui, ó. Vocês vão ver que convergiu justamente com 15 minutos de sobrevenda, ó, para formar esse ombro direito e dar mais uma porrada para cima, tá? Então, eu ainda tô completamente otimista com essa movimentação de preço. Quando a gente tem esse sweep, né, que a gente fala que essa busca de liquidez aqui, ó, e essa retomada de altos, quer dizer que o Bitcoin tá muito forte. E ele busca essa liquidez para conseguir alcançar patamares mais acima. Então, muito provavelmente, a gente vai romper esse topo histórico aqui muito em breve de 111 mil dólares, tá? Eu estou imaginando aqui que a gente possa alcançar a casa dos 120 como primeira resistência psicológica aqui, tá? O que daria aí uma subida para o Bitcoin de mais 12%. O que a gente pode imaginar aqui, tá? Com essa subida do Bitcoin, mesmo que ele forme aqui algo de fundo ascendente aqui, para continuar pegando aqui, não importa, né? A gente está vendo o dinheiro podendo circular do Bitcoin para outras moedas. Por quê? O Ethereum, galera, ele tá com uma força. O Ethereum tá com uma força muito grande nesses últimos dias, até pelo fluxo de investimento dos ETFs. Fluxo de investimento que a gente tem, que são fluxos positivos. Já fazem algumas semanas que esses fluxos são positivos, então as grandes empresas estão continuando a comprar Ethereum. E ele forma um padrão aqui que ele consolida aqui em formato de uma bandeira, tá? Isso, normalmente, quando ele consolida assim, né, a gente tem aqui, ó, fundos ascendentes formando, normalmente ele quer mais altas. Então, o que eu fiz? Eu peguei uma compra de Ethereum aqui nesse 4 horas em sobrevenda, que eu mandei para os meus alunos, foi 2.400, que a gente pegou uma compra aqui, que a gente já tá aqui com 5% da entrada. Nada demais, porém eu tenho uma segunda ordem para caso a gente falhe esse padrão, busque por um fundo, ou seja, falhamos esse padrão de bandeira, né, que a gente está se estreitando aqui, ó. Temos uma movimentação de subida, um padrão onde a gente se estreita, provavelmente mais uma subida. Caso isso daqui falhe em se tornar uma bandeira, ele vai buscar por um fundo ascendente para continuar subindo. E esse fundo ascendente, muito provavelmente, vai ser um fundo ascendente no mensal. Tá vendo que a gente tem aqui uma subida no mensal, formar o fundo ascendente no mensal para depois continuar subindo? Isso convergiria junto com um dia em sobrevenda. Então, muito provavelmente aqui 2.100, 2.200 é onde eu vou ter mais uma ordem de 100k, então mais 100k. A primeira ordem aqui a gente botou em 2.400, a segunda ordem em 2.100, tá? Que eu vou ter mais 100k aqui para colocar em Ethereum nesse patamar aqui que eu acredito que... Não acredito que ele vá alcançar, eu acredito que isso daqui possa romper sim para cima, mas a gente tem que trabalhar com o cenário. Então eu tenho caixa para caso ele caia, e se ele continuar subindo a partir daqui, a gente já está posicionado. Beleza? No mais, no mensal ainda temos uma estrutura muito positiva, tá? Que é essa estrutura aqui, onde ele forma esse triângulozinho, que pouca gente está olhando, né? Pouca gente está observando esse triângulo. Vamos até fazer ele mais bonitinho. E normalmente um padrão como esse rompe para cima. Eu, Felipe, sou adepto de filosofia de que a gente pode enfrentar uma mini out-season aí nos próximos dias, tá? E com a subida do Ethereum aqui, muitas outras narrativas também vão se beneficiar desse movimento. Imagina que o dinheiro ele já está circulando do Bitcoin para o Ethereum. Quando esse dinheiro começar a circular do Ethereum para outras moedas, aí sim a gente vai ver uma porrada de narrativa subindo. Mas vão ser todas as narrativas que vão subir? Não. A gente tem aquele mesmo esquema de que narrativas do ciclo passado vão valorizar, mas elas vão voltar para o mesmo patamar, e aí eles vão viver uma espiral da morte, né? Cada ano que passa, essas narrativas antigas, já passadas,
elas têm menos potencial de subida. Então, as narrativas novas que estão surgindo são as que mais têm potencial para crescer. Elas não alcançaram seu potencial completo ainda, não alcançaram todo o seu potencial ainda. E é exatamente essas narrativas que a gente vai querer investir. Quais são as narrativas que eu estou olhando? Tá? As 3 narrativas que eu estou olhando é ICM, Internet Capital Markets, AI, agentes de inteligência artificial e betas de Ethereum. Por que betas de Ethereum? Imagina que quando a gente tem o Ethereum subindo, as betas de Ethereum vão subir ainda mais do que o próprio Ether. Então a gente está falando aqui de PEP, por exemplo, a gente está falando aqui de Ondo, a gente está falando de Aave. São moedas que vão valorizar mais do que Ethereum. Eu não quero, mais uma vez, eu não vou e nem quero segurar essas moedas para todo sempre. Tá, galera? Nunca segurem altcoins para todo sempre. Elas servem para potencializar a quantidade de bitcoins que você tem. Se a gente vê aqui o Ethereum subindo desse patamar, essas moedas vão subir muito mais. Só que é óbvio que a gente tem que ter uma estratégia de saída, gatilhos de saída para a gente conseguir colocar esse dinheiro no bolso. E é exatamente isso que eu quero com vocês. Vocês coloquem esse dinheiro no bolso para potencializar a quantidade de bitcoins que você tem. Então vamos lá. ICM. Qual a moeda de ICM que eu venho falando aqui já faz um dia? Launchcoin. Finalmente parece que a gente está formando um fundo aqui em Launchcoin, né, depois de alguns dias aqui consolidando em formato de uma cunha descendente, parece que finalmente a gente formou um fundo aqui, pode fazer mais um fundinho aqui ascendente, mas parece que a gente finalmente está com uma força compradora aí reinando de novo, e muito provavelmente a gente vai buscar mais altas a partir desse patamar. Meu preço médio aqui está por volta de 0,25, então tá aqui em cima, sim, eu comprei mal, mas ainda estou segurando, porque eu acredito que essa moeda aqui possa chegar a $1, quem sabe até $2, tá? Então eu estou segurando, imaginando que a gente tem essa narrativa aí bem forte com o passar do tempo, tá? Uma narrativa nova, né? Uma narrativa que eu estudei, que eu gosto muito desse vínculo da Web 2 com a Web 3, a partir do momento que você pode criar qualquer moeda apenas com um tweet que você posta, tá? Então, Launchcoin, eu tenho alguns tokens menores que eu mando apenas para os alunos, que a gente compra através da Fenton, né? Então, assim, são tokens que valem $1 milhão. A gente teve já tokens que a gente comprou $1 milhão, eles já estão 6, 7 milhões de dólares. Então, 7x em cima do capital, lógico, com um percentual da nossa carteira, que é um percentual pequeno, mas que pode se transformar num percentual bem grande, tá? Então, temos essa primeira narrativa, a gente tem a nossa segunda narrativa, que é agentes de inteligência artificial, começando pela Virtuals, que, cara, eu falo da Virtuals desde... Bom, para você que me acompanha um pouco mais, você sabe de quanto tempo eu falo da Virtuals, falo sobre ela faz tempo. Muita gente ficou me zombando de Virtuals A1, Virtuals A05, Virtuals A04, e a gente vê aí, ó, uma das moedas que mais se recuperou desde o fundo, uma recuperação de 400%, isso é algo muito positivo, só que ela tá formando um padrão que é ainda mais positivo. Qual que é o padrão? O mesmo padrão que o Bitcoin tá formando. Então, tá vendo que aqui a gente tinha liquidez? Isso daqui é liquidez, ó. Liquidez. Ele vem aqui, busca essa liquidez e já sobe, tá? Então, o que eu tô imaginando aqui? Eu tô imaginando que a gente possa justamente ter esse movimento, mais um fundo ascendente aqui para continuar subindo. Então, eu particularmente gosto muito de Virtuals agora, muito, para você ter comprado, imaginando aqui, ó, $3, $4. Quem sabe aqui um all-time highzinho para Virtuals aí, ainda nesse ciclo de alta, tá? Então, agentes de inteligência artificial muito fortes. E aí, vamos lá. Para a gente finalizar, tenho aqui as betas de Ethereum, né? Que provavelmente devem estar um pouco mais lagadas, vamos dizer assim, um pouco mais travadas, porque Ethereum tá num ponto que ela tá um pouco mais consolidada. Mas a partir do momento que Ethereum começar a valorizar, por exemplo, PEP, né, ainda numa estrutura aqui que normalmente tende a romper para cima, né? Então isso daqui, ó, se formando. Estrutura que normalmente rompe para cima, tá? Então, imaginando o ombro, cabeça, ombro invertido, para a gente ter mais movimentações de alta para PEP, tá? E Ondo, que é uma moeda também que eu gosto bastante, um pouco mais fundamentalista, um pouco mais de acordo com narrativa, mas que, pô, cara, ela já alcançou aqui patamares de 2,15, uma moeda muito forte, investimentos bilionários de grandes empresas, então também ficaria de olho para caso a Ethereum valorize e a Ondo também valorizar na mesma proporção. Mas eu ainda estou mais otimista com o ICM, com agentes de IA e com PEP em específico. Beleza? Bom, se você gostou desse tipo de conteúdo, deixa o like nesse vídeo, ajuda bastante, se inscreve no canal. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Valeu!